Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Abençoada seja a nossa noite de quarta-feira. E nessa noite eu tenho um recado da parte de Deus para você. Como eu digo sempre aqui, eu não acredito em coincidência nas coisas de Deus. Eu não acredito em coincidência, eu acredito nos propósitos, nos recados de Deus. E nessa noite eu quero ser profeta de Deus na sua vida, te entregar uma palavra para Deus mudar a sua história. Deus falou comigo algo tão poderoso que eu não sei se eu consigo falar somente nessa noite. Talvez eu comece a falar agora, nessa noite, e termine amanhã à noite, porque Deus falou em meu coração coisas muito fortes. E eu sei que eu estou falando aqui com uma pessoa que é escolhida da parte de Deus. Eu sei que eu estou falando com uma pessoa que é um escolhido e você precisa dar ouvido ao que eu vou falar nessa noite e colocar em prática. Eu estou com a Bíblia, que é a palavra de Deus, aberta no livro de Números, no capítulo 22. E essa palavra fala sobre um homem que era um homem de Deus, chamado Balaão, um homem que era escolhido de Deus, chamado Balaão. Talvez você não lembre-se, não tenha, não ligue uma coisa a outra, mas eu vou falar a história dele e você vai lembrar. A Bíblia fala sobre um homem que ele espanca uma jumenta e a jumenta conversa com ele. Você já ouviu essa palavra? Então, esse homem era Balaão. E eu estou com a Bíblia aberta aqui na história dele. E nessa noite eu quero te falar sobre o perigo de ignorar os sinais de Deus. O perigo de ignorar os sinais de Deus. Será que ultimamente Deus não está te enviando algum sinal e você não está percebendo? O perigo de ignorar e o perigo de não entender os sinais de Deus, porque o mundo espiritual, ele vive nos enviando sinais o tempo todo. Você sabia disso? O mundo espiritual, ele vive nos enviando sinais. Não é só livramento, não. Eu sei que você recebe muitos livramentos de coisas que você nem sabe e nunca vai saber, porque Deus não vai te mostrar, Ele vai te livrar. Mas o mundo espiritual também nos envia muitos sinais de situações, de coisas que estão para acontecer, de situações que você tem que sair, de pessoas que você tem que abrir seus olhos. E será que você está entendendo os sinais? Será que Deus não está tentando te enviar algum sinal e você não está percebendo? É sobre isso nessa noite que eu vou falar. Se eu ver que não consigo falar eu estou aqui lendo essa palavra, é muito forte. Se eu ver que eu não consegui falar tudo agora, eu volto e termino a falar amanhã à noite. Amém? Eu quero que você escreva aí abaixo, isso chama-se legalidade espiritual. Legalidade espiritual. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você escreve, chama-se legalidade espiritual. Eu quero que você escreva aí abaixo: Senhor, me ensina a entender os teus sinais. Escreva aí abaixo: Senhor, me ensina a entender os teus sinais. Escreva aí abaixo, por favor. E você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo isso aqui todos os dias, que aqui não é sobre religião, placa de igreja, aqui é sobre Deus e sobre a sua palavra que está aqui aberta na minha frente. É sobre isso que eu falo. E se você está aqui, existe um propósito. Saiba que não é à toa, não é coincidência. Alguém te enviou essa oração, não é obra do acaso, é Deus puro na sua vida. Vou orar por você nessa noite e se você diz assim: Bispo, ore, continue orando porque eu preciso muito de oração. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você clique, por favor.
é gratuito, não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome completo será escrito, registrado nesse canal, que é uma corrente de oração. E aí sempre que eu entrar aqui para orar, e eu entro aqui 3 vezes ao dia, eu vou orar, apresentar a sua vida para Deus. Amém? Tá bom? Peço também que você clique no símbolo do gostei, tá? A palavra de Deus, perdoe, o bispo tá rouco, viu? Tá orando por mim? A palavra de Deus, ela fala sobre Balaão. Balaão era um homem de Deus. Balaão, ele era um profeta. Ele era um profeta. Ele era um homem de Deus. E a Bíblia diz que Balaão, ele foi chamado, né, por Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus. Você acredita nisso? Balaque, quando viu o povo de Deus, que o povo de Deus, os filhos de Deus saíram do Egito e o rei Balaque viu aquela multidão, ficou com inveja, ficou com medo, ficou com raiva e ele viu que o povo era muito maior do que o povo dele. Então ele quis destruir, derrotar o povo de Deus. E ele falou assim, com as armas humanas eu não vou conseguir. Então eu vou chamar um profeta para amaldiçoar esse povo. Então a história começa assim. Balaque contrata Balaão, que era um homem de Deus, para amaldiçoar os filhos de Deus, né? E ele ficou cego naquele momento, aquele homem que era de Deus, ele ficou cego pelo dinheiro, pela ganância, ou ele ficou com medo, mas eu sei que ele foi para amaldiçoar os filhos de Deus. E tudo começou, as coisas começaram a andar errado, a desandar quando ele fez isso. Olha o que diz a Bíblia. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas, enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, para chamá-lo, dizendo: Eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando na minha frente. Vem, pois, agora, peço-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu, para eu ver se poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então Balaque, o rei Balaque, sabia que Balaão era um profeta. Então ele sabia, quem você abençoar vai ser abençoado. Quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Poder da palavra. Ainda mais que ele era um homem de Deus. É o que eu falo sempre aqui sobre o poder da palavra. Então o rei chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, para abrir a boca e lançar palavras de maldição. E Balaão, ele se preparou para fazer isso. Acredita? Balaão se preparou para amaldiçoar o povo de Deus. O povo que servia a Deus, o povo que tinha rotina espiritual, o povo que era filho de Deus, imagine. E eu vou ler aqui para você o que aconteceu. Aí diz assim a palavra de Deus. Então, Balaão levantou-se pela manhã, preparou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo acendeu-se a ira, a raiva. Deus vê tudo, tá? Deus vê tudo. Não sei se eu vou conseguir pregar tudo nessa noite não, tá? Tem muita coisa aqui. Deus vê tudo. Deus, ele viu, Deus, ele está vendo quando se levantam contra você. Quando alguém se levanta e diz assim, vou prejudicar ela, vou prejudicar ele, vou levantar uma mentira, uma intriga, uma fofoca, vou fazer isso. Deus, ele vê tudo. E Deus não gosta. Deus vê, tem gente que está aqui que eu vou dizer. Deus viu quando se levantaram contra você nas ocultas e Deus não está gostando do que estão fazendo. Deus não está gostando do que estão preparando contra você. E se levantar contra uma mulher de oração, se levantar contra um homem de oração, segundo o que está escrito aqui, é se levantar contra o próprio Deus. Imagine se levantar contra uma pessoa que começa o dia orando e termina o dia agradecendo. É se levantar contra o próprio Deus, porque aqui diz que Deus ficou irado. Olha o que diz aqui.
Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Meu Deus, é muito forte. O anjo do Senhor pôs-se no seu caminho como adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo caminho. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Imagina que a jumenta enxerga o anjo do Senhor com a espada desembainhada. Sabe o que quer dizer isso? O anjo estava com a espada na mão. O anjo aparece com a espada na mão. E a jumenta sabia o que o anjo ia fazer. Então ela desvia o caminho. E quando ela desvia o caminho, ela não ia diante onde estava o anjo do Senhor, ela desviou. Balaão espancou a jumenta. Aí diz assim, mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um a outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro e comprimiu o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais à frente e pôs-se em um lugar estreito. Deus estreitou tudo ali, ó. O anjo do Senhor estreitou num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, ou seja, ela se abaixou, né? Deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e mais uma vez ele fez a mesma coisa com a jumenta. A qual disse Balaão, que te fiz eu? Não. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão. Deus fez a jumenta falar. A qual disse a Balaão, que te fiz eu? Por que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta, porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, agora tiraria sua vida. Replicou a jumenta a Balaão, por acaso não sou tua jumenta em toda a vida que cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer isso contigo? Ele respondeu, não. Imagine, o ser humano conversando com o animal. Você vai entender por que eu estou falando isso. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada na mão. Pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a jumenta. Eis que saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu já 3 vezes e se desviou. E se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora tiraria sua vida e a ela deixaria viver. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estava nesse caminho para se opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, eu voltarei. Meu Deus, que palavra muito forte. Balaão, ele era um homem de Deus. Balaão era um homem, tanto é que Balaque disse, quem você abençoar, será abençoado. Quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. E a palavra tem tanto poder que o próprio Deus enviou o anjo para impedir de Balaão amaldiçoar os filhos de Deus. A Bíblia diz que Balaão sobe na jumenta e começa a cavalgar. E o anjo do Senhor aparece à jumenta. A jumenta vai para um lado, ele bate na jumenta, a jumenta vai para o outro. A Bíblia diz que o anjo foi para um caminho estreito, tudo começou a estreitar e Balaão insistindo. É sobre isso que eu quero falar. Balaão insistindo em seguir um caminho onde Deus não tinha aprovado, onde tinha levantado a ira de Deus. E se Deus não abrisse os olhos dele, com certeza ele perderia a vida ali. Nessa noite eu venho como profeta dizer que nós temos que a cada dia
fortalecer a nossa rotina espiritual, fortalecer nossa comunhão com Deus para entender os sinais. Porque muitas vezes, por não entender os sinais, existem pessoas que estão insistindo em coisas que podem tirar, né, a sua paz, pode fazê-la perder até a vida dela. Você acredita nisso? Muitas vezes Deus está dando sinais para pessoas o seguinte: eu não tô nisso. Perdoe, eu não estou nisso. Eu não estou nessa situação. E a pessoa não está percebendo. E Deus está estreitando ali, ó, a situação da pessoa. Ela está no estreito de Deus e ela está insistindo, né? Alguém está insistindo a ela: vamos fazer uma sociedade, vai dar certo, vamos ganhar dinheiro. Mas Deus não está ali. E Deus está fazendo as coisas apertar, dar errado, estreitar tudo. E a pessoa está insistindo. E Deus está dizendo: eu não estou nisso. Não é para você seguir nisso. Não é para você fazer isso. Você entende? Muitas vezes existem pessoas que estão começando um relacionamento que Deus já viu lá na frente. E a pessoa começa sem pedir uma direção. Quando você for começar um relacionamento ou qualquer outra coisa que representa o seu futuro, tu tem que pedir direção a Deus. Senhor, me dá uma direção. É do Senhor isso, Deus vai te responder. A rotina espiritual, que é o hábito de falar com Deus, te dá sensibilidade. E seu coração sente quando você, sabe, seu coração sente. Deus, ele confirma no seu coração. Quantas situações eu iria fazer e eu não senti paz no meu coração. Quantas coisas, projetos, e eu não senti paz. E eu falei assim: Deus não está nisso. E ao meu redor, muita gente dizendo: não, mas vai dar certo, é uma bênção. E eu dizia assim: não. E eu não fui, não fiz. Porque eu não senti paz. E quantas vezes eu fiz situações, comecei situações que muitas pessoas me disseram: não vai dar certo. Mas eu senti paz no coração. E eu falei: eu vou fazer. Deus está falando no meu coração, estou sentindo paz. E deu certo. Porque Deus, quando você tem rotina espiritual, Deus te responde com a paz ou com a falta dela. Então Balaão, ele estava insistindo em algo. Balaão, ele estava, perdoe mais uma vez, Balaão estava insistindo em algo que ele ia se prejudicar, porque ele estava se preparando para amaldiçoar os filhos de Deus. E a Bíblia diz que Deus, o anjo do Senhor, que estava representando Deus, se colocou ali como adversário dele. Imagine. Então, você tem que entender e pedir a cada dia, e cada dia que você tem que entender que a importância da oração não é só para ter bênção, não é só para ter livramento. A oração, ela fortalece a tua vida espiritual. Uma pessoa com a vida espiritual forte, ela consegue entender os sinais de Deus. Ela diz assim: tem alguma coisa de errada nisso. Tem alguma coisa de errada nisso. Eu vou pedir mais orientação a Deus. Não vou seguir nisso não. Eu preciso de mais um tempo para pensar, sabe? Quantas pessoas já caíram na cilada do inimigo. Fulano, apareceu uma situação aí, mas assim, você tem que dar resposta agora. Tu tem que dar resposta agora, ou é ou não é, porque você vai perder. Se você não der resposta agora, vai vir outro e a pessoa ali, movida pela emoção, sem pedir uma direção a Deus. Se eu não for, todas as vezes que alguém disser para você, apareceu uma oportunidade, mas você tem que dar resposta agora. Cuidado, porque isso pode ser uma cilada do inimigo. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus vêm e com ela não traz desgosto. As bênçãos de Deus vêm, não traz desgosto, não tira a nossa paz. Então toma cuidado, toma muito cuidado. Então Balaão, ele estava insistindo em algo que iria acabar com a vida dele. E nessa noite eu venho aqui como um profeta e peço a Deus que abra seus olhos, porque a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz que o Senhor abriu os olhos de Balaão, e quando o Senhor
Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, ele viu o anjo do Senhor. Quando Deus abriu os olhos, ele viu o que estava acontecendo. Quando Deus abriu os olhos, ele viu que realmente ele estava indo no caminho errado. A minha oração nessa noite é para que, se você está, se preparando para tomar alguma decisão errada, porque quando Deus fala conosco, tem a ver com o presente e tem a ver com o futuro. Tem gente que está aqui que não está entendendo muito, mas daqui a alguns dias vai aparecer uma situação que pode te cegar no sentido de você querer entrar sem pedir direção de Deus. E aí pode ter a ver com vida sentimental, com relacionamento, com trabalho, com projeto, com algo. Você entende? Com um projeto, com algo. E assim, você tem que ter visão espiritual. Você tem que ter visão espiritual. Você tem que pedir direcionamento a Deus. Você não pode deixar ser levada pela emoção. Tem que pedir direção a Deus. Por isso que eu digo sempre, a oração ela nos ajuda. Porque a oração nos fortalece. A oração nos faz a cada dia ter sensibilidade espiritual. De você olhar para uma coisa e ver o que ninguém vê. Perdoe. Você vê o que ninguém vê. Todo mundo vai, você diz assim, eu não vou. Ah, mas não, eu não vou. E depois alguém diz assim, ainda bem que você não foi, viu? Era um laço. Deus faz você enxergar o que ninguém enxerga. A oração faz isso. Quanto mais você ora, mais Deus te dá sensibilidade espiritual. Quanto mais você dá ouvido às direções, mais você tem sensibilidade espiritual. Então, nessa noite, eu peço a Deus que Ele fale muito contigo e abra teus olhos. E se você está tomando uma direção que você acha que é bom, ou se por esses dias aparecer uma situação para você tomar uma decisão, e se for ruim para você, que Deus abra seus olhos antes. E aqui é um recado para alguém, cuidado para você não estar insistindo em algo que Deus não está. E pior do que Deus não está, é Deus não aprovar. Aí é muito pior. Então que Deus abra teus olhos. Amém? Glória a Deus. Antes de orar, eu quero ouvir aqui 1 ou 2 testemunhos, porque bênção chama bênção, e eu espero que esse ano venha a ser um ano de bênção, de vitória para a minha vida, para a sua vida. E eu quero ouvir aqui 1 ou 2 testemunhos. Inclusive, se você não tem o número do WhatsApp, anote aí num papel, depois você passa para a sua agenda no celular. O número é 71999279594. 71999279594. Eu peço perdão porque eu tô rouco. Esses dias nós estamos numa campanha muito forte, né, de oração, e eu creio que Deus está fazendo o reboliço, né? Nós entramos na campanha do Éfata e eu estou fazendo propósito de jejum, de oração e bebendo pouca água também por causa dos propósitos, e aí eu fico um pouco mais rouco. Mas eu estou aqui, firme e forte. Eu sei que você também está orando por mim, eu sei que você está orando por mim, Deus ele vai me abençoar. Eu vou ouvir aqui testemunhos, e depois nós vamos orar, tá bom? Perdoe mais uma vez, vamos ouvir aqui. Tarde, bispo. Tô aqui, meu nome é Andréia, sou de Chofotone, tô aqui um pouco emocionada ainda. Hoje às 5 horas da manhã eu fiz a oração do Éfata. Olha aí. E agora acabei de receber a notícia que um processo meu que estava na justiça, um processo de trabalho, que deu causa ganha. Glória a Deus. Obrigada pelas suas palavras, pelas suas orações que eu faço todo dia. Eu só tenho a agradecer. Amém. E assim que eu acordei, eu fiz o Éfata antes do meio-dia. E agora eu tive essa resposta. Obrigada e que Deus te abençoe. Amém, ovelha querida. Sua vitória é minha vitória, viu? Fico muito feliz, O Éfata chegou, vamos ouvir mais um. Boa tarde, sou bispo, Otacília, falo aqui de Uberlândia. Minas Gerais. E eu tô ligando para dar o meu depoimento no meu segundo dia da campanha Éfata. Essa tá feliz. Eu
eu já estava 5 meses desempregada. Gerou até umas complicações na saúde. Meu Deus. E toda entrevista que eu fazia não dava certo, não dava certo. E eu estava esperando uma vaga no banco. E graças a Deus, na minha segunda campanha, no meu segundo dia de campanha do EFATA, eu fiz e falei a palavra EFATA 3 vezes. Pai, Filho e Espírito Santo, para Deus abrir as portas para o meu trabalho. Sim. Essa é só um dos testemunhos de muitos que eu ainda não mandei. Eu tô muito feliz, acabei de receber a ligação, já estou contratada. Ô, Glória! Na banca onde eu queria trabalhar, onde Deus abriu as portas para mim. Bispo. Glória! Te amo, te amo, te amo, Bispo. Povo mineiro sempre muito carinhoso. Obrigado pelo carinho, ovelha querida. Sua vitória é a minha vitória. Fico muito feliz, viu? Esse propósito do EFATA é muito forte. Agora, imagina quando nós começarmos a campanha de Daniel, que é o propósito, é a campanha de oração mais forte que nós fazemos aqui, é a campanha de Daniel. Inclusive, a minha agenda da perseverança está aqui, ó. Minha agenda está aqui já, pronta. Eu já estou falando no Instagram. Quem me acompanha no Instagram já ouviu eu falar. Vai começar dia 1º de julho. Julho porque é o mês profético, mês 7, né? Vai ser muito, muito forte. Prepare já a sua agenda da perseverança, porque vai ser muito forte. Vamos ouvir o último e eu vou orar. Bom dia, Bispo. Sou de Ariquemes, Rondônia. Rondônia. Acompanho o senhor já há um tempo, né, nas redes sociais. E estou fazendo a campanha do EFATA, que começou dia 19/5. E eu fiz essa campanha, né, e no segundo dia eu já alcancei a minha bênção. Glória! Assim que eu terminei de ouvir a oração, Sim, no dia 20/5, eu olhei no meu celular, no meu WhatsApp, estava a mensagem da advogada dizendo que a gente tinha ganho a causa que estava na justiça, Bispo. Toda a glória, toda a honra ao nosso Deus, né? E gratidão pelas suas palavras. Glória Bispo. a Deus. Gratidão pela sua vida. Deus te abençoe muito. Amém. Te amo, meu bispo. Fica com Deus. Também te amo, ovelha querida. Que maravilha, só vitória. Nosso Deus é fiel, muito feliz, viu? Quando minhas ovelhas contam aqui um testemunho, é como se fosse alguém assim. Eu sinto a mesma alegria, como se fosse alguém da minha família, porque nós somos uma família. Nós estamos aqui todos os dias, né? Nós somos uma família. Então, assim, muito feliz. Nós vamos orar. Antes de orar, eu quero declarar aqui também. Se prepare, porque sexta-feira agora, se eu não me engano, é sexta-feira, dia 23 agora. Deixa eu ver aqui que data é para o dia certo, né? Deixa eu ver aqui o dia certo. Deixa eu ver aqui. Hoje é 21, sexta-feira, dia 23. Eu pensei que era sábado que vem, sexta-feira. Sexta-feira agora, dia 23, nós iremos fazer um propósito muito forte. Tá vendo aqui esse cálice? Tá vendo aqui esse cálice? Eu já estou aqui, ó. Não mostrei antes, mas tá aqui já o azeite sendo consagrado. E na sexta-feira, nas duas orações, tanto na oração do dia como na oração da noite, vamos fazer um propósito onde eu vou derramar o cálice. São duas garrafas aqui, ó. Uma vai ser na oração do dia, uma vai ser na oração da noite. Nós vamos fazer um ato profético de derramar o azeite até o cálice transbordar. Até o cálice transbordar. Né? O Salmo 23 diz, Davi disse que Deus ungiria a nossa cabeça com óleo, prepararia a mesa na presença dos adversários e faria nosso cálice transbordar. Nesse dia, vamos fazer a oração do Salmo 23, fazer esse ato profético. Se você tiver fé e quiser também, como fizemos no mês passado, e foi muitos testemunhos, nesse dia você vai preparar a sua oferta, que representa o Salmo 23, a oferta desse valor. E quando você fizer, você vai levantar ou aqui ou levantar para o céu o propósito, o aplicativo, sua oferta pelo aplicativo que você faz. Você vai levantar para o céu e declarar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você vai falar com Deus: estou fazendo esse propósito por tal área da minha vida. E assim vai ser muito, muito forte. A partir de quinta
para sexta, quinta-feira, né? A madrugada de quinta para sexta já é dia 23. Já vou estar em propósito de oração e vai ser muito, muito forte. Amém? Tá bom? Nós vamos agora orar. Deixa eu pegar aqui a Bíblia de novo, vou colocar mais perto aqui. Aleluia. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Que Deus, Ele te dê discernimento espiritual. Que Deus te dê discernimento espiritual para você entender onde Ele está e onde Ele não está, para que você não tome decisões erradas. Amém? Vamos colocar o fundo de oração. Eu quero orar. Nós vamos fazer essa oração aqui muito forte aqui agora. Eu quero que você, com muita fé, declare, repita comigo cada palavra, cada versículo dessa poderosa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ergue uma das tuas mãos e declare assim comigo: Pai, dai-me discernimento e visão espiritual. Abre meus olhos espirituais, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abra teus olhos, que Deus te dê direção. Eu estou indo agora para o meu Instagram Bispo Bruno Leonardo. Não sei porquê, mas eu não acredito em coincidência. Eu sinto que tem ovelhas aqui que precisam conversar. Então eu estou indo lá para o meu Instagram e se você quiser mandar uma mensagem pedindo alguma direção e eu conseguir ver a sua mensagem, eu vou te responder, tá bom? Instagram Bispo Bruno Leonardo. Quem é novo, nova, não me segue, me siga lá. E se você, meu bispo, estou tendo sonhos assim, tendo sonhos com serpente, com escorpião, sonho com água suja, com casa velha, tudo isso tem significado. Eu estou sentindo no meu coração que eu preciso atender algumas pessoas lá, então eu vou fazer isso, tá bom? Tá certo?
e à meia-noite nós voltamos orando 7 minutos na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.